Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem é que vai entrar? Quem é? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Mais uma vez, do começo. Senhor, quem entrará? Cante. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, quem tem as mãos. Canta, povo de Deus. Vocês podem cantar melhor. Quem não e sabe o que? E sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Boa tarde, povo de Deus. Que bom, que alegria é estar com vocês nesta tarde de segunda-feira, nestes dias de carnaval, para poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de começar dizendo que nós todos somos peregrinos de Deus rumo ao céu. Esta é a condição de todo cristão, de toda cristã. Esta é a condição do discípulo, da discípula de Jesus Cristo. Eu e você somos peregrinos de Deus, rumo ao céu. Diga comigo, eu sou peregrino de Deus. Rumo ao céu. Eu caminho para o céu. Sou peregrino de Deus. As mulheres digam, sou peregrina de Deus. Os homens digam, eu sou peregrino de Deus. Todos juntos, sou peregrino de Deus. Rumo ao céu. Eu sempre me faço esta pergunta: o que é o céu? O que é o céu? Jesus, por meio da sua pregação, Ele nos ensinou o que é o céu. E de uma forma assim muito simples, nós podemos dizer que o céu é a vida do próprio Deus. Se alguém um dia perguntar para você, o que é o céu? A vida do próprio Deus. Esse Deus revelado a nós por Jesus.
Esse Deus que é a Trindade Santa de amor, esta comunhão eterna de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O céu é a vida de Deus, é a vida do próprio Deus. E é por isso mesmo que nós podemos afirmar que o céu, mesmo sabendo que nós haveremos de experimentar de forma plena esta vida de Deus, quando nós passarmos deste mundo para a glória de Deus, quando nós chegarmos ao final da nossa peregrinação terrena, o céu já começa aqui. O céu já acontece na vida daquele, na vida daquela que pela fé comunga a Deus, pela fé cultiva a comunhão com Deus, pela fé cultiva a amizade com Deus. Somos peregrinos de Deus rumo ao céu. O céu é a vida do próprio Deus, é a vida do Deus unitrino, este amor, esta comunhão eterna de amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu fiz questão de procurar também no Catecismo da Igreja Católica uma resposta para esta pergunta: o que é o céu? Me permitam, irmãos, ler para vocês o número 1024 do Catecismo da Igreja Católica. Número 1024. Anote aí e depois você em casa pode ler este número do Catecismo da Igreja Católica. Preste atenção. O que é o céu? Diz o Catecismo. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. Atenção, meus irmãos, o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. O Catecismo da Igreja Católica, neste número 1024, diz que o céu é a vida perfeita da Santíssima Trindade. Esta comunhão de vida, de amor, com Deus unitrino, e também com os bem-aventurados de Deus, os santos e santas de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, isto é o céu. Além disso, o que é o céu? Diz o Catecismo: o céu é o fim último. O céu é a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Quando o Catecismo fala que o céu é a realização das aspirações mais profundas do coração humano, é a realização dos desejos mais lindos do coração humano, eu me recordei de um santo, doutor da igreja, Santo Agostinho, que na sua obra clássica, conhecida como Confissões, Agostinho, ele diz
que o coração humano só encontra o seu prazer, a sua realização no louvor de Deus. Atenção, o coração humano só encontra a sua felicidade, o seu desejo de felicidade, de plenitude, de realização no louvor de Deus. E continua Santo Agostinho nas Confissões: porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. Digam comigo esta oração, esta confissão de Santo Agostinho. Podem repetir comigo? Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós, Senhor. Deus nos criou, meus irmãos. Nossa origem, e o nosso destino é o próprio Deus. Nossa origem e o nosso ponto de chegada depois desta caminhada terrena é o próprio Deus. É por isso que Agostinho, nas suas confissões, diz: nós fomos, Senhor, criados por vós, nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. É importante que nós tenhamos esta consciência. Os desejos mais profundos, os desejos mais belos, aquele desejo de realização, de felicidade, de realização no amor, nós só haveremos de experimentar a realização destes desejos quando nós repousarmos em Deus. Mas eu dizia para vocês que todos nós somos peregrinos de Deus rumo ao céu. Esta é a nossa condição atual. Eu e você somos peregrinos de Deus, trazendo no coração um desejo de realização, de amor, de felicidade, um desejo profundo, um desejo que nos anima na vida, que nos motiva a caminhar, mas sabendo que a nossa condição é de peregrinos, que nós só haveremos de encontrar este repouso, esta realização bonita, esta realização plena, quando nós chegarmos à comunhão eterna com Deus. Mas o céu já começa aqui. Deus, nosso Senhor, pelo dom do seu Espírito, nos concede, enquanto peregrinos neste mundo, a graça de nós saborearmos o céu, saborearmos a vida de Deus desde agora. Você acredita nisso? Sim ou não? O céu já começa aqui. Mesmo sabendo que nós só experimentaremos toda a beleza da eternidade com Deus, a realização das aspirações mais profundas do nosso coração, lá na glória de Deus, Deus, Ele já nos dá a graça de saborear o céu aqui, enquanto nós somos peregrinos. Aqueles que pela fé verdadeiramente amam a Deus, aqueles que pela fé verdadeiramente cultivam a comunhão com Deus, já saboreiam o céu.
já saboreiam o céu. Nós, porque somos pessoas humanas limitadas, não somos capazes de intuir toda a beleza que haveremos de experimentar quando passarmos deste mundo para a glória de Deus. Quando se descortinar, meus irmãos, quando se descortinar plenamente a eternidade de Deus, nós somos limitados. Mas se eu posso ajudar você a perceber o quanto vale a pena rumar para o céu, o quanto vale a pena peregrinar rumo ao céu, eu pergunto para vocês: quem é que já fez uma experiência concreta, bonita, de felicidade, aquela satisfação, aquela alegria profunda, aquela paz profunda? Quem é que já fez essa experiência? Levanta a mão. Sério, levanta a mão. Pode abaixar. Valeu a pena essa experiência? Valeu mesmo? Olha, meus irmãos, no céu, a coisa vai ser milhões de vezes melhor. Essa experiência de realização, essa experiência de alegria profunda, vai ser milhões de vezes melhor. Vale a pena caminhar para o céu, sim ou não? Vale ou não vale? A nossa condição atual é a condição de peregrinos. Diga mais uma vez comigo: eu sou peregrino de Deus, rumo ao céu. Enquanto peregrino, pela fé, pela graça de Deus, eu já consigo saborear a vida eterna em Deus. O céu já começa aqui. Os que vivem na comunhão com Deus já saboreiam o céu, já saboreiam a vida de Deus. No número 1026, eu li para vocês o número 1024, e agora eu leio para vocês o número 1026 do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo diz o seguinte, prestem atenção: pela sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu o céu. Pelo mistério pascal de morte e ressurreição, pelo seu mistério de Páscoa, Jesus nos abriu o céu. Não é à toa que Jesus vai dizer que Ele é a porta das ovelhas. Lá no Evangelho de São João, capítulo 10, eu sou a porta, diz Jesus. O acesso, a vida eterna em Deus, o acesso da vida do próprio Deus, tem nome. O seu nome é Jesus. E este acesso Ele nos deu por meio da sua Páscoa de morte e ressurreição. Continua o número 1026 do Catecismo da Igreja Católica. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que crerem nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente
incorporados a Ele. Agora o catecismo nos dá uma dica. Nós somos peregrinos de Deus rumo ao céu. Temos em Jesus Cristo, pelo seu mistério pascal, acesso à vida de Deus, acesso à vida eterna. Porém, diz o catecismo, a vida dos bem-aventurados consiste na posse, em plenitude, dos frutos da redenção operada por Cristo. O céu é um maravilhoso dom que Jesus nos deu por meio do mistério da sua Páscoa, sua morte e ressurreição. Jesus é a porta, Jesus é o acesso à vida eterna. Jesus é o bem-aventurado por excelência. Mas agora, Ele diz a cada um de nós, temos que tomar posse do céu. Eu e você somos chamados à responsabilidade para acolher em nossa vida, para acolher em nossa existência este maravilhoso dom que Jesus já nos deu, para tomar posse da vida eterna. Tomar posse da vida eterna. Sermos de fato peregrinos de Deus rumo ao céu. O céu já começa aqui agora. Eu e você, e isso depende de cada um de nós. Depende de todos nós em conjunto, mas depende de cada um em particular. Justamente porque nós somos peregrinos de Deus rumo ao céu, nós precisamos orientar a nossa vida para o céu. Nós precisamos orientar a nossa vida para a glória de Deus. E como Jesus nos ensina isso? Jesus nos ensina que devemos viver como bem-aventurados. Os peregrinos de Deus rumo ao céu são os bem-aventurados em Deus. Pega comigo na sua Bíblia o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o sermão da bem-aventurança. Jesus é o bem-aventurado por excelência. E aqueles que tomam posse do céu, aqueles que peregrinam rumo à eternidade de Deus, são os bem-aventurados. Como orientar a nossa vida para Deus? Como orientar a nossa caminhada para Deus? Jesus nos ensina no sermão das bem-aventuranças. Pega comigo Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus 5, 1. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Vejam bem, meus irmãos, o evangelista Mateus, de propósito, nos apresenta aqui alguns detalhes que são importantes. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e lá sentou-se. E a partir daí, começou a ensinar os seus discípulos.
para São Mateus, o evangelista, Jesus é o novo Moisés. Lá no Antigo Testamento, Moisés desceu a montanha, trazendo em suas mãos as tábuas da lei, ensinando o povo hebreu o decálogo, os 10 mandamentos. E agora, Jesus, o Filho de Deus, o Messias Salvador, ele também sobe a montanha para ensinar os seus discípulos uma nova lei. E ele começa o seu ensinamento com o sermão das bem-aventuranças. Amados irmãos e irmãs, como orientar a nossa vida para Deus? Como viver de fato como peregrinos de Deus rumo ao céu? Como tomar posse desse maravilhoso dom da Páscoa de Jesus, a vida eterna, a comunhão com o amor eterno de Deus, que é a Trindade Santa? Jesus nos dá uma resposta muito clara, muito concreta. Vivendo como bem-aventurados, encarnando em nossas vidas este ensinamento de Jesus a respeito das bem-aventuranças. Jesus nos dá aqui uma receita linda, uma receita muito clara. Quem percorrer este mapa, quem se deixar conduzir por esta bússola, a bússola das bem-aventuranças, sem dúvida alguma, estará tomando posse do céu e vai chegar um dia à glória de Deus, pela graça de Deus. Felizes, bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler todos juntos as bem-aventuranças e depois nós voltamos com a explicação. Versículo 3. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Leia comigo. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A primeira bem-aventurança diz respeito aos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza em espírito, meus irmãos e irmãs, é próprio de quem confia em Deus. Atenção, hein? Porque agora eu vou partilhar com vocês um pouco das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança:
Os pobres em espírito são aqueles que, pela fé, colocam a sua confiança em Deus. Tem Deus como sua riqueza. Tem Deus como sua riqueza. Não colocam a esperança da sua felicidade no poder, no dinheiro, e muito menos na fama. Mas os pobres em espírito cultivam a humildade. Cultivam a humildade. E vivem no dia a dia como pessoas que colocam em Deus a sua confiança, pessoas que colocam em Deus o sonho de sua realização. São pessoas que não vivem no desespero, principalmente quando lidam com problemas, por exemplo, financeiros, com as dificuldades próprias da vida. Quem tem a pobreza em espírito tem consciência de que é filho de Deus. Tem um salmo que vocês conhecem muito bem, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor. Não ouvi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quem é pobre em espírito é filho de Deus, que tem consciência de que Deus é o seu pastor, que nada faltará, e portanto não vive no desespero, não vive com medo das coisas. Ai, meu Deus do céu, vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu estou com esse problema, essa dificuldade. Aqui está um sinal muito claro de uma pessoa bem-aventurada. É aquela pessoa que, pela fé em Deus, coloca toda a sua confiança no Senhor. Ele é o meu rochedo, é a minha rocha firme, Ele é o bom pastor, é o Senhor da minha vida, é a fonte da minha alegria, da minha felicidade. Então, custe o que custar, doe o que doer, mesmo atravessando o vale da aridez, o vale da sombra da morte, Ele estará comigo. O pobre em espírito é aquele que confia no Senhor. Está claro? Isso está claro para vocês? Diga comigo: dai-me a graça, Senhor, de ser um bem-aventurado, de ser um pobre em espírito. Dai-me a graça, Senhor, de colocar toda a minha confiança em vós, porque vós sois o meu pastor, vós sois o meu Senhor, vós sois a minha riqueza. Mesmo que eu tenha muitas riquezas, mesmo que eu tenha muitos bens, a minha felicidade está no Senhor. A minha confiança está no Deus da minha alegria. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a segunda bem-aventurança?
Qual é a segunda bem-aventurança? Felizes os que choram, porque serão consolados. Atenção, o choro é próprio de quem está sofrendo. Jesus coloca aqui em relevo uma bem-aventurança preciosa e que precisamos bem compreender para que também nós sejamos de fato peregrinos de Deus rumo ao céu. Meus irmãos e irmãs, não há dúvida que o sofrimento é uma realidade que faz parte da nossa existência. Porque somos pessoas humanas, frágeis, limitadas, experimentamos toda sorte de sofrimento. Alguns passam rápido, outros demoram a passar. São sofrimentos de ordem física, a doença, a enfermidade, mas também são sofrimentos de ordem moral, de ordem espiritual, sofrimentos de ordem psicológica, afetiva. A beleza desta bem-aventurança está no fato de nós chorarmos sim, sofremos sim, mas sofremos permanecendo, perseverando na fidelidade a Deus. Atenção! Justamente porque muitas pessoas, quando passam pela experiência do sofrimento, quando passam pela experiência da dor, muitas pessoas são tomadas pela tentação de negar o amor de Deus, de negar a fé em Deus. Esta bem-aventurança acontece na vida daquele, na vida daquela que sofre, mas cultiva a fidelidade a Deus, cultiva a fé, a confiança em Deus, mesmo no sofrimento. Isso aqui não é brincadeira. É claro que Deus não quer masoquismo da nossa parte. Pessoas que sentem um prazer porque sofrem. Isso é masoquismo. Isso Deus não quer. Devemos, sim, buscar, inclusive com a ajuda da ciência, da medicina, buscar os auxílios necessários para a nossa cura, para a nossa restauração, para o restabelecimento da nossa saúde física, psíquica, afetiva, moral. Temos que lutar, temos que buscar, mas enquanto sofrermos, fidelidade de amor a Deus. Não podemos no sofrimento nos abandonar ao desespero, mesmo sabendo que nosso Deus, porque é rico em misericórdia, sabe muito bem nos perdoar quando eventualmente o sofrimento nos conduz ao desespero. Mas, meus irmãos, esta bem-aventurança requer de nós uma resposta de fé aos nossos sofrimentos. Fidelidade a Deus, fidelidade ao amor de Deus, mesmo no sofrimento. Por quê? A verdadeira fé em Cristo nos leva a
compartilhar com o mistério do sofrimento do Senhor. Quem é discípulo de Jesus, quem é discípula de Jesus, mais cedo ou mais tarde, há de compartilhar com o Mestre o mistério do seu sofrimento. E compartilhar de que forma? Sofrendo, mas na fidelidade do amor a Deus. Não na revolta. Não na revolta. Diga comigo: dá-me a graça, Senhor, de permanecer fiel na hora da dor, na hora do sofrimento. Eu quero perseverar, Senhor, na fidelidade do vosso amor, todos os dias da minha vida, mas de uma maneira toda especial. Eu vos peço a graça, Senhor, de perseverar na hora da dor, na hora do sofrimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Amém. Outra bem-aventurança. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os mansos, bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança, porque possuirão a terra. O nosso tempo é curto e eu vou falar bem rápido isso para vocês. Pega comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vocês estão aí no capítulo 5. Rapidinho, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Pega comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou o quê? Sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A bem-aventurança da mansidão não tem nada a ver, meus irmãos, com aquele tipo de pessoa que é tranquila, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tribulações, a pessoa consegue ficar tranquila. Existem pessoas assim, mas ao mesmo tempo existem pessoas extremamente agitadas. Esta mansidão, ela não diz respeito ao temperamento de pessoas que são tranquilas. Mas eu quis trazer estes versículos 28, 29 e 30 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus para mostrar de que a mansidão é a bem-aventurança que acontece na vida de quem se deixa conduzir pela doutrina, pelo ensinamento, pela palavra de Jesus. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus,
Sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. Esta mansidão acontece na vida de quem se coloca no segmento de Cristo, de quem orienta a sua vida segundo a palavra, segundo o ensinamento, segundo a doutrina de Jesus Cristo. E é claro, consequentemente, quem vive segundo a doutrina de Cristo, experimenta também nas tribulações uma paz que não vem de qualquer pessoa, mas uma paz interior que é fruto de uma segurança que a fé nos dá em Deus. Por quê? Porque se deixa conduzir, porque as suas decisões são tomadas a partir da doutrina de Jesus Cristo. E eu quero deixar bem claro para vocês, a doutrina de Cristo é a doutrina que a nossa igreja, que a Igreja Católica nos ensina. Inclusive, sobre tudo aquilo que diz respeito ao amor humano, sobre tudo aquilo que diz respeito à sexualidade humana, sobre tudo aquilo que diz respeito às atitudes que nós devemos tomar para promover, para respeitar a dignidade da vida humana, desde os seus primeiros momentos de existência no útero materno até o seu derradeiro, o seu momento final, na doença, na enfermidade. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, quem experimenta a bem-aventurança da mansidão é aquele que, nas suas decisões, em meio às seduções do mundo, em meio às tribulações, decide segundo a verdade de Deus, decide segundo a doutrina ensinada por Jesus, conservada, guardada e ensinada pelo corpo místico de Cristo, a sua igreja. Está claro, meus irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. A outra bem-aventurança, versículo 6, Mateus 5, 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pega comigo na sua Bíblia o Salmo número 14. Quem está com a Bíblia da CNBB, é o Salmo número 15. Quem está com a Bíblia da tradução da CNBB é o número 15. Quem está com a Bíblia da Ave Maria é o Salmo número 14. Senhor, quem pode habitar na tua tenda? Pergunta o salmista. Preste atenção. Quem pode morar no teu santo monte? Aquele que vive sem culpa, age com justiça e fala a verdade no seu coração, que não diz calúnia com a sua língua e não causa dano ao próximo, e não lança insulto ao vizinho. A seus olhos é desprezível o malvado, mas ele honra quem respeita o Senhor.
mesmo se jura com prejuízo para si, não muda. Se empresta dinheiro, é sem usura, e não aceita presentes para condenar o inocente. Quem agir deste modo, ficará firme para sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, hão de ser saciados. E eu trouxe o Salmo 14, meus irmãos, minhas irmãs, me perdoem por ter trazido o Salmo 14. Eu sei que aqui não tem ninguém com esse problema. Esse problema só acontece lá fora do Brasil. Só lá fora. Me perdoem. Mas o salmista diz: quem é que vai subir ao Monte Santo? Quem é que vai habitar na tenda do Senhor? Aquele que vive sem culpa, aquele que age com justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não diz calúnia com sua língua, não causa dano ao próximo, não lança insulto ao vizinho, aquele que jura em nome da verdade, mesmo que esse juramento cause prejuízo para si, mas não abre mão da verdade. Aquele que empresta dinheiro sem usura, aquele que não aceita presentes para condenar o inocente. Meus irmãos e irmãs, a bem-aventurança da fome e da sede de justiça acontece na vida daqueles que não cruzam o braço diante das injustiças, da nossa sociedade, aquele que toma atitudes para promover o bem comum, que não se deixa subornar, não se deixa comprometer com a corrupção, mas é sensível, e a partir desta sensibilidade, deste coração compadecido, toma atitudes concretas diante do clamor dos pobres, diante do clamor dos marginalizados, diante do clamor dos injustiçados. Quem tem fome e sede de justiça, não consegue ficar quieto diante das imoralidades sociais, diante das corrupções, dos subornos, principalmente quando estes subornos têm em causa a humilhação, a injustiça, a corrupção. Seja, meu irmão, peregrino de Deus rumo ao céu. Seja, minha irmã, peregrina de Deus rumo ao céu. Viva o dom da bem-aventurança. Não deixe o seu coração se comprometer com a injustiça. Pelo contrário, tomemos todos atitudes concretas para manifestar a caridade de Deus em relação aos pobres, aos injustiçados, aos marginalizados. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que pela sua vida testemunham a misericórdia de Deus, testemunham e revelam a face do Deus rico em misericórdia. Pela graça de Deus, os peregrinos de Deus rumo ao céu, os bem-aventurados, conseguem compreender as limitações humanas, se compadecem em relação às limitações humanas, procurando promover a reconciliação,
procurando promover a concórdia. Eu vou terminar com esta outra bem-aventurança. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Tome comigo na sua Bíblia o Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 14. Chamando outra vez a multidão, Jesus dizia: escutai-me vós todos e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava puro todo alimento e acrescentou: atenção, o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro, do coração humano, que saem as más intenções. Leia comigo: a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Vejam o ensinamento de Jesus. A pureza de coração é a bem-aventurança que acontece na vida daquele, na vida daquela que vive com retidão. Não é só questão de pureza sexual, não. Mas é buscar na graça de Deus um coração convertido, que supera toda a tentação de roubo, toda a vontade de querer matar as pessoas, se vingar das pessoas, a calúnia, a inveja, o orgulho, a insensatez, o adultério, também a imoralidade sexual. Diga comigo: dai-me, Senhor, um coração puro, para que eu possa um dia ter a visão plena de Deus. Dai-me, Senhor, a graça de um coração misericordioso, a graça de um coração bem-aventurado, porque eu sou peregrino de Deus, rumo ao céu. Eu quero tomar posse do meu lugar no céu, desde já, porque o céu começa aqui. E agora, eu quero, Senhor, orientar a minha vida para a vossa glória. Dai-me, Senhor, a graça de viver como um bem-aventurado, ser pobre em espírito, ser misericordioso de coração, ter fome e sede de justiça, ser puro de coração, ser pacífico, ser manso, me deixar perseguir por causa da justiça. Dai-me estas graças, Senhor,
para que eu possa orientar a minha vida rumo ao céu. Rumo ao céu. Vai ficando de pé e vamos cantar juntos, fazendo a nossa oração, pedindo a nosso Senhor a graça de sermos bem-aventurados. Vamos cantar de novo o Salmo 14. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar como Jesus, e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra... Diga a Jesus, diga. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas, ó, dá-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar, ensina-me a amar, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas. Ensina-me a amar. Traz a mão ao seu coração. Ó, dá-me um coração puro. Como nós, antes da pregação, pedimos isso ao Espírito Santo, é Ele que nós recorremos agora. É a Ele que nós recorremos agora. E assim como nós também, antes da pregação, entregávamos a nossa vida, o coração, tudo ao Espírito Santo, nós encerramos assim. Faça a sua entrega pessoal. Entregue o seu coração mais uma vez. Seus sentimentos, seus pensamentos ao Espírito Santo. E consagre-se ao Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, eu me consagro a Ti. Meus pensamentos, meus sentimentos, tudo que se passa ao meu coração, dentro do meu coração, agora pertencem a Ti. Leva-me, Espírito Santo, como peregrino, a alcançar a meta, o céu. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!